Nosso muito bom dia, caro ouvinte da Rádio Eclésia 99.7. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Corrupção é Crime. Já sabe que o nosso objetivo é de reforçar a consciência dos cidadãos sobre os efeitos nefastos da corrupção e incentivar o desenvolvimento de uma cultura de denúncias sobre casos de corrupção. Para este programa, coordena este espaço melhor o Gabriel Romeu, na parte técnica está Divaldo Quitumba, João Malavendele na supervisão, a transmissão na página do Facebook deste programa está a ser feito pelo ativista Paulo Baião com auxílio da Emília Tissing e apresenta este programa Corrupção e Crime, Donaldo Souza. Bem, antes do nosso debate aberto, vou dar a palavra à nossa colega Emília Tissing. Bom dia. Bom dia, Donaldo Souza. Aproveito também saudar os nossos convidados que nesse exato momento já se encontram em nosso estúdio, também o pessoal que nos acompanha a partir do Facebook e também tem ouvido nossos programas a partir da rádio. A Umunga nos últimos tempos não só realizou, também desenvolveu, ou seja, vai desenvolver algumas atividades. No âmbito do projeto Corrupção e Crime, a Umunga realizou no dia 18 de junho, em Luanda, 2 debates comunitários. O primeiro debate foi realizado no bairro do Cultume, com o tema O Estado da Corrupção no Seio da Juventude Angolana. O debate contou com a preeleição da deputada da bancada parlamentar da UNITA, Ariane Nhani. Já no bairro da Cerâmica, foi discutido sobre o papel das instituições do Estado no combate à corrupção política para a construção do Estado democrático e de direito, tendo como preleitores o ativista Soma Capinala e Manuel André. Está prevista no dia 2 de julho mais um debate comunitário no Colégio Jomardo, em Luanda, com o tema O Cidadão e a Corrupção, Causas e Consequências, cujo preleitor será o ativista Benice Cinco Reis. Ainda no âmbito do projeto Corrupção e Crime, a Umunga realizou no dia 23 do corrente mês, no seu escritório, o encontro de planificações com os ativistas afeto ao projeto. A Umunga realizou também no dia 22 de junho, no auditório do Hotel Mombaca, mais uma edição do Quintas de Debate, onde foi discutido sobre os caminhos tortuosos que inviabilizam a implementação das autarquias, cujo preleitor foi o engenheiro agrônomo Fernando Pacheco. Com o objetivo de apresentar o relatório sobre o estudo com base à opinião dos cidadãos face às autarquias locais e à nova divisão administrativa, a Umunga manteve um encontro na quarta-feira com os representantes das instituições públicas e privadas, ativistas afeto ao projeto e demais membros da sociedade civil. De lembrar que o estudo foi realizado de 13 a 17 de janeiro de 2023 nos municípios do Lubito, Catumbela e na província de Benguela. No âmbito do projeto Autarquias e Cidadania, levado a cabo pela Associação Umunga, os ativistas afeto ao projeto desenvolveram vários debates comunitários, dentre as quais destacam-se os debates comunitários realizados no dia 16 e 17, na parada do Camatondo e na parada do Mangal, cita no município do Lubito, onde foi refletido sobre as autarquias e desvantagens das autarquias. Na preeleição esteve o ativista Eugênio Ekele e Albino Elavoco na parada do Camatondo. O debate foi realizou-se também o debate no dia 24 de junho, no Django da Liberdade do Movimento Revolucionário de Benguela, bairro do Chivili, no Lubito, cujo tema em destaque foi sobre as autarquias locais.
com o preletor Eugênio Ekeli, ativista. E por último, o debate realizado no dia 25 do corrente mês, isto no domingo, no município da Catumbela, com o tema a institucionalização das autarquias locais, organizado pelos ativistas do Movimento Cidadania pela Catumbela. Ainda no âmbito do projeto Autarquias e Cidadania, financiado pelo Instituto Republicano Internacional IRI, a Umunga realizou no dia 21 de junho, no Salão do Escondidinho, em Benguela, a primeira mesa redonda sobre autarquias locais em Angola. O evento teve como objetivo de fazer uma análise crítica aos principais diplomas que visam a institucionalização das autarquias em Angola e, ao mesmo tempo, emitir recomendações para serem encaminhadas às autoridades competentes. O certame foi facilitado pelo Dr. Chiplica Eduardo, jurista. Depois da província de Benguela, está prevista no dia 3 de julho, em Luanda, mais uma mesa redonda sobre autarquias locais em Angola. E por último, recebemos no nosso escritório da Umunga um jovem de 30 anos de idade, com o nome Zeferino de Oliveira, morador do município da Catumbela, província de Benguela. O cidadão necessita de uma cadeira de rodas e um veículo motociclo e uma oportunidade de emprego. O jovem já bateu várias portas, mas não teve sucesso. Para quem puder ajudar, pode entrar em contato a partir destes números: 924 56 59, ou seja, 58 10. E um outro contacto é o 955 59 53 84. Donaldo, estas foram as atividades realizadas pela Umunga e também atividades que serão desenvolvidas nos últimos tempos. Muito obrigado, Emília Tsinga. Pode ser, já se só um pouco o microfone. Os preços da cesta básica, ou seja, os preços dos produtos da cesta básica subiram acentuadamente nos mercados formal e informal. A maioria das famílias angolanas reclama do alto custo de vida. Os cidadãos que correm para o mercado já não sabem quanto podem levar no bolso para comprar, porque os aumentos de preços não são mais mensais, mas diários. Para entender melhor a situação, os meus convidados já estão aqui no estúdio da Rádio Eclésia para nos ajudar a entender melhor esta situação e outras que traremos para o debate. Nesta edição, nós convidamos o Dr. Soma Cuyela, a quem daremos a palavra. O nosso muito bom dia.
Muito bom dia, sim, Donaldo. E bom dia aos meus caros colegas de painel. E bom dia também ao pessoal que nos ouve a partir de suas casas e não só. Jorge Soma Cuyel é economista e também convidamos o estudante universitário que também tem participado em várias atividades desenvolvidas por algumas organizações da sociedade civil, que é Daniel Xingo. Nosso muito bom dia. Muito bom dia a todos. Bem. Aos presentes. Seja bem-vindo ao nosso programa também. Muito obrigado. Exatamente. E por último, nós convidamos a contabilista Laureta Cinco, que também vai nos ajudar a refletir também sobre os números aqui neste espaço. Muito bom dia. Bom dia, sim, a todos os ouvintes e a todos presentes aqui. É a primeira vez aqui na Rádio Eclésia. É. Muito bem. Exatamente. Hoje, portanto, vamos falar sobre causas e consequências da inflação em Angola. Assim, caro ouvinte, a sua opinião também é importante. Os contactos telefónicos para os quais terá que ligar são o 926 23 19 19 996 19 19 19. Repito, 926 23 19 19 996 19 19 19. E também os internautas que nos acompanham a partir da página do Facebook da Umunga podem deixar o comentário na live que está a ser transmitida. Bem, eu me dirijo ao economista Jorge Cuyela. Hoje estamos a falar sobre causas e consequências da inflação em Angola. Eu quero começar a nossa conversa com os dizeres de um ouvinte. A subida dos preços está a prejudicar muito a vida dos cidadãos, porque normalmente com 20 mil kwanzas comprava diversos produtos. Hoje gasto mais de 40 mil kwanzas e ainda levo menos. Jorge Soma, afinal de contas, o que é que está a acontecer? Bem, na verdade este é um tema muito pertinente, um tema muito atual e atuante, não é? Falar da inflação, não é falar de um dos maiores problemas e desafios do ponto de vista da política econômica. Ou seja, os governos, não é, por intermédio dos bancos centrais, não é, têm vindo a adotar medidas de tal maneira a facilitar ou de tal maneira a estabilizar o preço. E este é um dos maiores problemas, não é, que assola a nossa economia atual. Exato. Não é a razão pela qual nós vemos os preços diariamente a subir, ou seja, a nossa moeda diariamente a depreciar-se. Então, o que é que está na base disso? Uma das coisas... mas antes de falarmos, não é, Donaldo, mas antes de entrarmos naquilo que são as causas e consequências claro. da inflação em Angola, não é? Eu gostaria, assim, de um ponto de vista, não é, mais técnico e científico, não é, dar aqui alguns conceitos básicos. Sim, para situarmos os ouvintes. Para situarmos os ouvintes. Exato. Então, falar da inflação, não é, nós precisamos entender que, porque em casa, não é, houve-se apenas a subida de preço, mas o pessoal lá de casa, se calhar não sabe o que é a inflação, por ser um termo técnico e científico ligados à economia. Não é? Falar da inflação, não é? A inflação é a subida, não é, genérica e contínua dos preços num dado período de tempo. Ou seja, só é considerada inflação quando temos uma subida contínua e generalizada dos preços. O que significa, se nós tivermos uma subida de preço de um determinado bem, não é? Nós estamos perante a inflação. Ou seja, estamos perante a inflação quando há subida generalizadas, não é, dos preços dos bens e serviços. E, não é, a inflação ela tal como as doenças, não é, que atingem determinados níveis, a inflação também tem determinados níveis. Estamos a falar que é da inflação moderada, não é, que é uma inflação que acontece lentamente, que é anormal, não é? E essa inflação não causa muitos problemas econômicos. Estamos a falar aqui da inflação galopante, que é uma inflação, não é, muito alta, que
que é o caso de Angola. Ou seja, Angola está a viver uma situação ou uma inflação galopante. Esta situação galopante é atual ou já é do anterior? Já é do anterior, porque se nós compararmos as taxas de inflação de 2022 ou 2021, 2022, não é? Só tende a subir. Ou seja, fácil a não, ou a desvalorização da moeda, então a inflação, não é? Tende a aumentar, a taxa de inflação tende a aumentar. Então, nós estamos perante uma situação galopante, ou seja, situação galopante que provocam distorções econômicas muito graves, não é isso? Provocam a baixa do rendimento por parte das famílias. E nós não é, podemos aqui perceber, não é, de que Angola, não é, vive numa situação muito difícil em função já agora estou a entrar nas causas, não é? Não, já vamos entrar nas causas. Vamos ainda dar a palavra também aqui aos nossos convidados. As primeiras considerações. Daniel Xing, o economista Jorge falou aqui que estamos a viver uma situação, uma inflação galopante. E assim, quais são as suas primeiras considerações iniciais, tal como também fez aqui o nosso economista? Bem, muito obrigado pela oportunidade. Já não vou mais me ater nos conceitos, porque já foi dito pelo irmão Jorge. Exato. Querer me apegar naquilo que ele já falou, que estamos a viver uma situação bastante preocupante. De facto, a nossa inflação ela é galopante, porque a inflação galopante é aquela que, geralmente, em termos percentuais, ela se encontra entre 2 a 3 dígitos, né? E ainda recentemente, E nós estamos em qual dígitos? Há pouco tempo eu Sim. tive que consultar o portal do Banco Nacional de Angola. Exato. As informações que aqui tem diz que a nossa taxa de inflação ela está em 10,62 percentuais. Então já estamos nos 2 dígitos. Isso é bastante preocupante, porque o normal, uma economia normal é que, sobretudo aqueles países desenvolvidos que têm uma economia robusta, geralmente a sua inflação ela é moderada, aquela que, tal como o Jorge disse, é menos preocupante, causa poucos impactos nefastos às populações, e geralmente ela varia de 1 a 3%, e nós já estamos a 10,62, né? 10,62 percentuais. Isso é bastante elevado, faz com que as populações percam o seu poder de compra, e só a inflação quando a moeda nacional é desvalorizada, quando ela está desvalorizada perante o dólar, então aquilo que comprávamos anteriormente, por exemplo, a 100, triplicou ou duplicou, e isso pesa de alguma maneira para o bolso do cidadão. Bem, aqui a nossa contabilista Laureta 5, as famílias perderam o poder de compra e a situação está cada vez mais difícil. Qual é a sua consideração? Bem, realmente estamos numa situação muito complicada, tal como já disse aqui os meus colegas. Angola está a passar por um período muito difícil. A moeda está a desvalorizar cada vez mais. E outras informações vamos desenvolver com o tempo, mas dizer que essa inflação exagerada que acontece, porque muitos dos ouvintes acreditam que se um determinado bem aumentar o preço em um período determinado, nós estamos perante uma inflação. Mas como disse o nosso economista, a inflação só acontece quando há uma subida geral dos preços. Por exemplo, se em uma economia, por exemplo, se falarmos da área agrícola, haver dificuldades, a estação de tempo influenciar na redução da produção agrícola. Nesse caso, os produtos agrícolas tendem a reduzir a quantidade, do que aumenta no preço de venda deles, já que haverá pouca quantidade de produtos disponíveis. Então, quando é um produto específico, nós não podemos considerar isso como uma inflação, e sim quando a subida atinge principalmente
a maior parte dos produtos que nós necessitamos para o consumo diário, que é o que está a acontecer agora. Ok. E isso influencia naquilo que em economia nós chamamos de elasticidade da procura, né? Que é o facto de haver uma variação percentual no custo unitário de um bem, influencia até na nossa decisão de compra, porque tal como disse o meu colega anteriormente, se antes eu conseguia comprar a um preço muitas unidades de mercadoria, havendo variação no preço unitário de um bem, eu serei forçada a comprar menos quantidades desse bem. Então, é algo coercivo, se assim podemos dizer. Sem querer, nós somos obrigados até a consumir menos do que desejamos, a poupar até menos do que desejamos, sobe de forma exagerada. Nós podemos comprar um bem que antes compramos a 100, hoje a 200. Então, isso é o dobro do valor. Automaticamente, nós não conseguimos acompanhar, não conseguimos equilibrar o salário com o custo de vida da população. Então, estamos... Ok, muito bem. Aqui a Laureta disse que a situação que se vive hoje não é possível decidirmos as nossas compras. Como é que se pode desfazer este discurso? Para aquelas famílias que estão nos acompanhar e que também queiram saber mais e tentar, depois, porque aqui também vamos falar sobre a economia doméstica, a economia financeira, como é que as famílias devem se comportar nesta fase. Ok. Ao falar da procura elástica, é possível identificar os que nós chamamos de bens elásticos e bens inelásticos. Bens elásticos, estamos a falar de certos bens que é possível, ou seja, se reduzirmos a quantidade desse bem, o impacto em nossa vida não é tão alto. Como, por exemplo, se eu antes, com 2.000 kwanzas, eu conseguia comprar 2 chinelas para a família, hoje eu consigo comprar simplesmente uma, e isso muda alguma coisa, mas não muita. Aí estamos a falar de um bem terciário, se assim podemos dizer. Agora, os bens elásticos são bens que não tem como a gente reduzir a quantidade a quantidade do bem para uso normal. Por exemplo, nós normalmente consumimos energia e não tem como dizer está difícil a situação, então eu vou deixar de pagar energia, a vida fica complicada. Se estivermos doentes, somos obrigados a comprar medicamentos, ainda que o preço do medicamento aumentar. Eu sou obrigada a comprar medicamentos. Então, para esses tipos de bens, nós chamamos de bens inelásticos, ou seja, apesar de o preço subir, nós somos obrigados a comprar e ainda não conseguimos reduzir tanto a aquisição de quantidades. Se estou doente, eu tenho que comprar a dose certa para a minha medicação. Então, isso aumenta o custo de aquisição dos bens mas, de certa maneira, limita a satisfação das nossas necessidades. Ok. Bem, Divaldo, temos um ouvinte em linha agora. Acho que não. Muito bem. Agora sim temos um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Quem está do outro lado? Senhor Felisberto Bonifácio, estamos a falar hoje sobre causas e consequências da inflação em Angola. Ok.
Está bem, muito obrigado, caro ouvinte, pela sua opinião. Temos mais um ouvinte em linha. Muito bem. Ou seja, a economia angolana está no vermelho e com a desaceleração da moeda nacional, segundo a leitura de alguns especialistas no setor. No entanto, Dr. Jorge, o Banco Nacional de Angola tranquiliza os cidadãos e diz não haver motivos para pânicos em relação à desvalorização do Kwanza. Mas esta pergunta vai responder já. Vamos só atender aqui um outro ouvinte. Alô, bom dia. Quem está do outro lado? Jacob Chiaia. Senhor Jacob, seja bem-vindo ao programa Corrupção e Crime. Estamos a falar hoje sobre causas e consequências da inflação em Angola. Realmente, nós estamos a ver que no dia de hoje o povo angolano está sofrendo, né? Diariamente, cada hora, os preços estão a aumentar e estamos a sentir um aperto. Imagina que o salário mínimo aqui em Angola é 33. E ainda temos nossos irmãos que ganham 21 mil, sobretudo os segurança. Ok. Agora, e o saco de arroz nos dias de hoje já está 16 mil. Imagina que até matabichar nos dias de hoje pão com ovo é um sonho, já não conseguimos. A vida está tão apertada, né? A vida está tão apertada de uma vez que nós estamos a viver num país onde tudo contém custo, né? Imagina que eu vivo num bairro onde não tem água, deixou de ter água desde 2017 pela Vista Baixa. Já compramos a água, agora estamos a comprar os alimentos num valor tão alto, então estamos a sentir um aperto. Então a nossa chamada de atenção aqui, que o nosso governo velasse por isso. Eu, na verdade, tenho se dito que parece que os políticos são pior que o feiticeiro, porque o feiticeiro escolhe a quem ele vai matar. Mas os políticos não se importam. Não se importa matar todo o povo angolano. E nós estamos a ver que hoje há pessoas que parece que estão com sinal de doença, mas não é fome. Ok. E a fome, nós estamos a ver cada vez mais povos, nossos irmãos angolanos, ou nós como angolanos, sofrendo por intermédio da fome. Por isso, para inverter o quadro, nada mais, nada menos, seria bom se houvesse um outro partido ainda nos governar. Porque esse partido que está nos governando hoje não tem sentimento, não tem amor. Muito bem. Caro ouvinte. Alô? Muito bem, já não temos mais o ouvinte em linha. Muito bem, eu lançava aqui uma questão para o nosso convidado Jorge Cuyela, mas acho que vamos ter que vai ter que responder esta questão, mas antes eu queria saber de vocês mesmo, daquilo que foram acompanhando antes deste debate e nas redes sociais e também noutros sites de notícias. Para vocês, para o Dr. Jorge como economista, aqui a nossa convidada Laureta 5 melhor, e também Daniel Xing. Afinal de contas, quais são as causas desta inflação? O Jorge Cuyela tentou já trazer aqui algumas abordagens, mas para desmistificar tudo e fazer entender os nossos ouvintes, afinal de contas, o que é que está a acontecer? Quais são as causas da inflação em Angola? Bem, eu diria que algumas causas, né? Pelo menos 3 causas, né? Que estão, assim, as 3 fundamentais, que para mim são fundamentais, que estão na inflação, não é, que está a acontecer aqui em Angola. Uma das primeiras causas é a especulação em torno da retirada do subsídio de combustível. Ou seja, desde que o governo decidiu a retirar, não é, o subsídio, não é, ou as subvenções no preço dos combustíveis, não é, os agentes econômicos começaram a especular preços, o que significa o combustível sendo um dos fatores, não é, primordial para determinados meios de produção de alguns bens e serviços, não é? Em função disso, as empresas, os vendedores
começaram a especular preços, ou seja, começaram a aumentar o preço em função da subida, não é, do preço do combustível. É só repararmos hoje em dia esses serviços de mototáxis, não é? Em lugares, por exemplo, que eram, não é, 100 kwanzas ou 150, você apanha um motoqueiro hoje que cobra por aí 300 kwanzas, em função, não é, daquilo que é a retirada da subvenção e a subida do preço da gasolina, não é? Também podemos falar aí das empresas, ou vamos lá, do ramo da agricultura, não é? As fazendas trabalham com motores e que precisam de combustíveis, não é? Em função da subida do preço do combustível, porque é um fator de produção, não é? O que fez com que aumentasse o custo de produção, já que estamos a falar de uma inflação de custo, uma inflação da oferta, não é? Que causa também o aumento dos preços numa dada economia. Ok. Em função disso, não é? Fez com que os preços dos produtos agrícolas também aumentassem, não é? Os produtos industriais também não fogem. Por intermédio da subida do combustível, a especulação de preços, não é? A especulação de preços, porque aqui em Angola a maioria das vezes que os preços sobem ou a inflação é mais por especulação, ou seja, as pessoas vivem especulando o preço por intermédio de notícias que surgem, não é? Basta sair uma notícia de que haverá um aumento, principalmente em um determinado custo de produção, os vendedores ou as empresas aproveitam-se, não é, dessa situação e sobem logo o preço, sem antes esta subida do custo de produção ter impacto, não é, na produção ou naquilo que é o seu ramo de atividade empresarial. Então, razão pela qual, não é, eu digo que a subida do preço da gasolina e a retirada da subvenção do combustível, não é, fez com que haja essa inflação. Outra coisa também, uma outra causa é a pressão cambial, não é? A pressão cambial que resultou numa depreciação ou numa desvalorização do kwanza face à moeda que serve como base de importações de produto. E é claro, não é? Essa é uma das causas principais, não é, desta inflação que Angola está a viver atualmente. Ok. Não é? Em função da desvalorização da moeda do kwanza, porque nós vemos assistindo, acompanhando, lendo que o kwanza está a desvalorizar diariamente. Já agora estamos, não é, pela primeira vez o kwanza atingiu os 800 kwanzas por dólar. Ok. Na história, não é? Tornou-se na segunda pior moeda, não é, mais desvalorizada do mundo face ao dólar. Então nós estamos numa situação muito difícil. Por que está a acontecer isso? Por que há essa desvalorização da moeda? Não é? Li um relatório ontem que desde abril, ou seja, abril e maio, o nosso Tesouro Nacional não vendeu dólares no nosso mercado cambial, no mercado financeiro. Razão pela qual há escassez de divisas, não é, a circular na nossa economia, o que está a fazer desvalorizar o kwanza. Ou seja, a nossa economia é uma economia que vive de importações. A maior parte dos bens e serviços consumidos cá são bens importados que provêm de outras economias, não é? E para fazer a compras internacionais é necessário fazer a trocas de moeda. Então, quando há aumento no dólar, que é a moeda que serve de base para importações, repercute-se no aumento ou na subida dos preços aqui em Angola, porque um empresário para poder, vamos ver, um empresário para poder importar uma gama de produtos, não é? Se o produto tiver a $1, ele tem que acumular 800 kwanzas ou mais de 800 kwanzas para poder comprar aquele determinado produto. E quando chegar aqui em Angola, quanto é que vai vender? Exato. Não é? Ele já comprou 800 kwanzas, quanto é que vai vender? Não é? Estamos a falar de se um produto custou 800 kwanzas, ele poderá vender mais
mais do dobro do que ele comprou para poder, não é, obter lucros. Então, essa é uma das situações que está a fazer com que haja desvalorização da moeda, porque a outra também é Angola, não é? Ou seja, o preço do barril de petróleo, não é, caiu, ou seja, o preço do barril de petróleo no mercado internacional está a ser comercializado a um preço inferior daquilo que foi estimado para o OGE de 2023. O OGE, não é, orçou para 2023 a um preço de $75 por barril de petróleo, o Brent. Mas no mercado internacional o dólar agora está a 72. Não é? Razão com que faz reduzir, não é, a entrada de divisas aqui no nosso país, porque também a procura de petróleo no mercado internacional reduziu. Um dos nossos maiores compradores de petróleo, que é os Estados Unidos, não é, reduziu a baixa procura. Só ontem é que houve um aumento em função da baixa do estoque, não é, do estoque de petróleo dos Estados Unidos. Então as indústrias petrolíferas dos Estados Unidos procuraram o petróleo no mercado internacional, razão pela qual o preço subiu. Ontem variou de 71 a 72. O que está a fazer também com que haja inflação aqui no nosso país, porque a maioria dos nossos produtos, não é, são bens e serviços importados, e para importar nós precisamos de dólar. E o dólar está cada vez, ou seja, o Kwanza está cada vez mais a desvalorizar, razão pela qual há essa inflação. Lorenta Cinco, tal como disse aqui o nosso convidado Jorge Cuyela, que a moeda nacional, o Kwanza neste caso, é a segunda mais desvalorizada do mundo, e também falou aqui o nosso convidado que se um comerciante comprar um produto a $100 no exterior, por exemplo, e vai vender aqui a um preço muito mais assustador. Então, em termos numéricos, a situação ainda vai continuar, ou está difícil para as famílias, para os comerciantes? Como é que se diz isso, então? Se o ritmo for mesmo, nos últimos dias praticamente o câmbio só está a aumentar. E tal como disse o nosso economista aqui, essas moedas de transações internacionais, à medida em que vão aumentando, cria muito impacto para nós. O Kwanza é hoje considerado como a moeda mais fraca, a moeda africana mais fraca. E isso já é muito complicado. E as importações em Angola só no primeiro trimestre reduziram cerca de 32%. E as importações, pelo contrário, aumentaram 9%. Chega a ser muito mais complicado, o que quer dizer que já reduzimos as nossas exportações e ainda aumentamos as importações. Tudo isso é sustentado pelo argumento que já disse o nosso economista. Exato. Eu tenho o hábito de atualizar o câmbio diário e tenho aqui o registro. Por exemplo, no dia 27, isso na terça-feira, um dólar era equivalente a 814,2 kwanzas. Já no dia 28, um dólar era equivalente a 828,84 kwanzas. Isso proporciona praticamente uma diferença diária de 14,64 kwanzas, o que quer dizer, se no dia 27 eu comprei um produto a preço de $10, eu chego a gastar no dia 27, gasto 8.142 kwanzas. Já no dia 28 eu gasto 8.228,4 kwanzas. Isso foi ontem. E agora, voltei a consultar, um dólar já é equivalente a 831,9. E se continuarmos nesse ritmo, parece que vai dificultar muito mais. É que boa parte dos produtos que nós consumimos, acredito eu que os produtos disponíveis para o consumo diário, os nacionais não representam 40%, ou seja, não representam 50%. Acredito que mais de 50% é importado. E como já disse o nosso economista, isso só vai criar mais dificuldade para os nossos bolsos, porque se eu, como empresa produtora,
tenho que comprar até certas matérias-primas no exterior, eu tenho que usar moeda estrangeira. Ao produzir, eu aumento os meus custos de produção, o que vai influenciar no meu custo unitário. E como eu não posso vender ao custo de produção, eu adiciono uma margem de lucro. E essa margem vai nos proporcionar o que nós chamamos de preço de venda. E esse preço de venda é qual? O valor que o consumidor paga para adquirir esse bem. E no fundo, isso chega a afetar todos nós. Quer dizer, muito mais as famílias mais desfavorecidas, né? Mas no fundo afeta a todos. E como dona de casa tenho observado isso diariamente, vejo a mudança de preço nos armazéns, mas eu não posso culpar o vendedor. Ele está a reagir de acordo ao mercado. Eu não posso culpar ele. Bem, Daniel Xing, ainda vamos continuar a falar da desvalorização da moeda nacional. Sempre será mesmo assim o discurso de que o Kwanza foi desvalorizado, Por que que estamos a ser sempre as vítimas nesta situação? Por que o nosso Kwanza ainda não tem esse poder para tentar atender as situações mais fáceis? Estamos a falar a questão da cesta básica e outros meios que a pessoa ou os cidadãos mais precisam. Daniel, por que estamos sempre a nos vitimizar quanto à questão da desvalorização? Bom, vamos continuar a sermos vítimas dessa desvalorização do Kwanza por causa da situação em que o nosso país se encontra. Nós, tal como já foi frisado pelos meus colegas do painel, também estamos todos de acordo que a nossa inflação ela é motivada aquilo que tecnicamente é chamada de inflação de custos, quer seja em termos de custo de produção, como os custos de importação. E já foi referido pela colega, dizendo, eu inclusive tenho aqui mesmo a captura de ecrã que fiz a respeito do Jornal Econômico, falava de 32% né, das exportações que subiram, né? E cerca de 9%, ou seja, cresceu 32%. E 9% das importações. Quer dizer, se a gente continuar nessa petrodependência, porque o nosso problema já está identificado, é a petrodependência. Nós, o que mais oferecemos para o exterior é o petróleo, e se este mesmo petróleo cai, nós também caímos. Por quê? Porque a nossa economia ela é caracterizada com aquilo que muitos economistas chamam de doença holandesa, não é? A doença holandesa, a Holanda viveu esse período, né, nos anos 60, quando dependia totalmente do gás. E o gás quando caiu, a economia holandesa também caiu. E nós, cá em Angola, a nossa realidade é comparativamente a este dilema. Nós dependemos mais de 70% das nossas receitas de petróleo, e mais de 90% das nossas exportações é o petróleo e o gás. E isso complica muito quando cai a procura pelo petróleo, e depois nós, como dependemos totalmente desse produto, também caímos. Ou seja, enquanto a gente continuar na petrodependência, vamos continuar a ser vítimas. Por quê? Porque essa é uma realidade, é uma espécie de uma jogada de loteria. Nós não estamos seguros. Sim, pode continuar. Não estamos seguros. O petróleo que nós oferecemos para o exterior, nós não temos o poder de decidir o preço. Dependemos daquilo que a OPEP pode fixar, dependendo das circunstâncias que o mundo estiver a viver. Bem, Daniel Xing vai só trocar o microfone, estamos com algum problema. Vai usar o outro microfone para ter uma maior comunicação. Exato, estamos com o Divaldo já vai estar a ver esta situação. Sim, pode continuar. Ok, como eu ia dizendo, então, enquanto nós não sanarmos essa doença da petrodependência, vamos continuar a viver essa vitimização da desvalorização do Kwanza.
porque o que valoriza uma determinada moeda é a suficiência, é a produção. E nós não produzimos. Ou seja, se produzimos é de uma forma muito insípida, que não consegue atender aquilo que é a demanda. E se a nossa produção nem sequer consegue suprir aquilo que são as nossas necessidades, quando é que vamos exportar para o exterior aquilo que conseguimos produzir? O Daniel Xing falava aqui sobre a petrodependência. Eu quero fazer uma pergunta para os três. Qual é o vosso comentário sobre a economia verde do país? O Daniel falou aqui da petrodependência, então eu tentei aproveitar este momento para fazer uma pergunta aos três. A questão da economia verde, será que não estamos prontos para vermos outros horizontes? Bom, na minha opinião não estamos. Angola é um país, é daqueles países mais abençoados do ponto de vista de que tem à disposição muitos recursos, e Angola consegue, e nós somos capazes. Somos capazes, não estamos a fazer porque falta vontade, né? Há uma vontade aí que não está a ser muito bem impulsionada. Nós conseguimos viver muito mais de outros recursos do que propriamente vivendo simplesmente do petróleo. Nós conseguimos, há países que vivem de um recurso que para nós seria, digamos assim, insignificante, né? E nós temos a madeira, temos o peixe, temos terras bastante aráveis. Conseguimos sim praticar uma economia verde sem necessariamente dependermos simplesmente do petróleo. Então é uma questão de nós termos aquela vontade, espírito de querer uma economia bastante desenvolvida e sólida, como acontece com os outros. Jorge Puyel, o que pensar da economia verde? Eu concordo com as ideias do meu colega Daniel. Angola é um dos países mais abençoados em termos de recursos minerais e naturais, não só, não é? Com terras aráveis. Isso temos vindo sempre a assistir, sempre a falar disso, e nós conseguimos sim viver da economia verde e explorar. O que falta é mais investimento nessa área. Estamos a falar de investimento em capitais, investimento em capital humano, não é? Em tecnologia, para podermos explorar ainda mais as outras áreas ou atividades econômicas. Estamos a falar da agricultura, por exemplo, não é? A exploração da madeira, não é? E se houvesse a vontade também. A outra coisa é a falta de vontade, não é, política e governamental. Não é? Temos que ser aqui claros. Não é? Angola já identificou o problema faz tempo. O nosso problema é a dependência do petróleo, não é? Coisa que já foi identificada há mais de 30 anos. Não é? Nós já identificamos o problema. Então, acho que o problema já não está mais não está mais na falta de recursos, não é? Está na falta de vontade de querer, não é, investir em bens de capitais, não é? Estamos a falar em capital humano, capitais tecnológico, para poder, não é, para poder fortalecer ou fortificar as outras atividades econômicas, porque nós temos muitas áreas em que podemos investir, não é? E nem só fala-se muito de diversificação da economia, não é? Também devemos aqui, o governo tem vindo a adotar medidas, não é, para, não é, facilitar nessa diversificação da economia. Então nós acho que nós temos sim capacidade, ou seja, temos potencialidade, capacidade não, temos potencialidade para poder depender também de outros setores das atividades econômicas. Eu falo porque que temos potencialidade e não capacidade. A potencialidade são os recursos que nós temos, aquilo que nós temos à disposição para poder alavancar a nossa economia, não é? A capacidade tem a ver com a questão de poder manusear ou movimentar esses recursos à nossa disposição, ou seja, o capital humano muito bem formado, as tecnologias e os outros componentes que nos ajudam a manusear os recursos que nós temos para poder alavancar ou diversificar a nossa economia. Muito bem, vamos já dirigir a palavra à Loreta. Sim, vamos só atender um ouvinte que está em linha. Alô, muito bom dia. Ouvinte, bom dia. Qual é o seu nome? Manuel Chendele, seja bem-vindo ao programa Corrupção em Crime. Está a acompanhar desde o início?
Exatamente. Então, qual é o seu comentário sobre o tema de hoje? Uhum. Conseguiu ouvir? Conseguiu ouvir? Uhum. Que vão adquirir, depois vamos ter registro de vários tipos de doença. Falou muito bem o outro aí que me antecedeu, o outro ouvinte. E nós vamos ver aí cidadãos assim, magrinho, não é porque está doente, é mesmo fome. É mesmo fome. Então, tem que combater, né, tem que combater contra esse mal, tem que fiscalizar essas empresas que estão aí a fazer especulação de preços para cobrir, porque afinal o que passa mal é a população. Quem está lá no topo está com medo. Nunca pensa o que o outro está a passar, como é que está a passar. Temos que pensar na população. Este é o meu apelo. Bem, Obrigado pelo seu contributo. Temos mais um ouvinte em linha. Sim, senhora. Alô, bom dia. Bom dia. Muito bem, causas e consequências da inflação em Angola. Qual é o seu comentário, caro ouvinte? Primeiro, desculpa, qual é o seu nome? Já foi Fabrício. Muito bem, agora sim. Realmente, tem se dito assim, não havendo sábio governo, o povo sofre. Exato. Estamos perante um governo que não é sábio. Não é sábio por quê? Porque governar é conhecer a fome do seu povo. E nós estamos a ver que, eu tenho dúvida se os nossos políticos sentem isso. Por quê? Porque além do seu salário ainda tem cartão de subsídio. E eles não sentem isso. Não sentem isso. E realmente eu não diria que vamos culpar os donos dos armazéns. Por quê? Porque realmente é aquilo que já disse a convidada que está ali no painel. Não é culpado. Não é culpado porque nós estamos a ver o nosso Estado dizendo que não, a ANESA, os fiscais da ANESA vão fazer fiscalização. Isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira porque tem sido conversa para fazer o boi adormecer. O nosso governo já não respeita o povo que ele está governado. Não sei se estamos a ser mesmo governado ou executado. E nós estamos a ver que o sofrimento cada vez mais está a piorar para o povo angolano. E ainda quem leva a imagem de Angola para outro país dizendo que Angola é um paraíso. Sim. Isso às vezes não encontra adjetivo para dizer. Então é muito sofrimento. Então gostaríamos que tivesse o angolano realmente está a sofrer. Está a família desempregada, né? E imagina que números de famílias estão desempregadas. Está difícil hoje manter três refeições ao dia. Agora já não espera. Obrigado pela espera. É fundamental. Muito obrigado, caro ouvinte, pelo seu contributo. Temos mais um ouvinte em linha. Alô, muito bom dia. Ok, perdemos o ouvinte. Muito bem, vamos também aproveitar a ler aqui os comentários dos nossos internautas. O Daniel Gustavo escreveu: antes, com 8.800 kwanzas, era possível comprar uma caixa de massa. Hoje, com esse mesmo valor, você já não compra uma caixa de massa, mas sim 1 litro de óleo. Escreveu Daniel Gustavo Mota G. Ainda o Alfredo Sandoval
diz que ainda assim o MPLA, através dos seus canais televisivos, tem a coragem de dizer que a economia saiu de positiva para estável. Também escreveu Cesário Chimboto. Bom dia, companheiros. Espero que estejam todos bem. Causa da inflação: falta de vontade política. Consequência: criminalidade, manifestação ou rebelião. Franklin Puritano escreveu: saudações radiofónicas. São vários fatores que causam a inflação em Angola. Falta de produção de vários produtos alimentares com maior escala, falta de indústrias que possam produzir bens e serviços que Angola importa, destruição dos campos de cultivos para colocar em condomínios e casas organizadas, onde estão a estragar porque quem governa não pensa no desenvolvimento e crescimento do povo. Consequências também são várias: baixo poder de compra de bens e serviços por parte do povo, maior dependência do estrangeiro dos bens e serviços que o povo necessita, índice elevado da taxa de pobreza no povo, porque não há produção interna, e, por último, as condições de vida do povo altera em função do acréscimo dos bens e serviços nos mercados. Então, foram estes os comentários dos nossos internautas, mas tem uma questão que, se calhar, os nossos convidados vão responder no fim. Ele pergunta, Daniel Gustavo pergunta: qual é o horizonte que os painelistas conseguem ver para o país? Qual é o horizonte que os painelistas conseguem ver para o país? Muito bem, vamos atender mais um ouvinte que já está em linha. Alô, muito bom dia. Caro ouvinte, estamos a falar hoje sobre causas e consequências da inflação em Angola. Qual é o seu contributo? O meu contributo é a única coisa: o senhor jornalista vai me desculpar. Sim. E os representantes estão aí. Tenha a bondade, mano. Ok. Nós vamos debater todos os dias, todos os anos, Exato. todos os meses. Aqui não há outra alternativa. Não há. Seu jornalista, escreve isso que eu estou a dizer hoje. Exato. O número das pessoas que estão a governar esse país é pequeno. Nós somos a maioria. O que está a sofrer somos nós. Não custa nada um dia fazermos correr com aqueles, como eles entraram na força, também vamos entrar na força. Só tem que ser isso. Agora dizer se está a depreciar o Kwanza, não sei, nos anos já passaram, no tempo do Facílio José Eduardo Santos, do Agostinho Neto, o Kwanza tinha um valor, mas não tinha nem problema de petróleo, mas tinha valor. Hoje, como tiram o valor do Kwanza? Esse elite que está aí, isso dizer que quando veio aqui para alarmar o povo, diz: não, corrigir que está mal e melhorar que está bem. Afinal de contas, quer dizer, numa casa onde vivem 5, 6 filhos, um é gatuno, basta que o gatuno sair, o outro vai vir e dizer: olha, quando os outros vão falar, como é mal disso, você é só burro, pá. Você estava roubando, afinal de contas, ele veio buscar tudo. Olha, senhor jornalista, com todo respeito, nós somos angolanos, estamos cansados que esse país não está sendo dirigido pelos angolanos. Não. O senhor João Lourenço não é angolano. Quando a gente procura a bibliografia dele, vai encontrar, não é. Ele não tem pena de ninguém. Então nós, que somos a maioria, é que vamos um dia botar luva lá mesmo no palácio. Aqui no norte de África acontece isso. E vai acontecer um dia em Angola. Quem está procurando é ele. Se não dizer porque não, o Kwanza, não sei o quê, nós temos tudo, nem precisa Kwanza. Olha, o pouco, o nosso dinheiro que temos mesmo já tinha valor, já tinha. Nós vimos atrás, já anos atrás, o Kwanza derrubava o dólar. Apesar que o Matias Damasio do cantor disse: o Kwanza burro, ele que foi burro. Nessa altura, deveria ser a dizer assim: Kwanza muito inteligente e esperto, porque naquele tempo o Kwanza estava mais em cima do dólar. Ok, muito bem, caro ouvinte. Muito obrigado, é só isso que eu quero contribuir. O restante é só acabar mesmo com esses homens que estão aí, nos tirarmos da força, como entram da força, acabou. Muito bem. Vamos. Muito obrigado pelo seu contributo, caro ouvinte. Queremos chamar uma atenção que vamos moderar os nossos discursos para termos uma comunicação melhor aqui, porque a nossa ideia aqui é trazermos assuntos para debatermos e procurarmos problemas
ou seja, identificarmos problemas e depois procurarmos as soluções dos mesmos problemas. Mais um ouvinte em linha, vamos continuar com a nossa conversa. Alô, bom dia. Sim, bom dia. Quem está do outro lado? Olha, neste exato momento quem fala é o Litos. Sim, Lito, ok, muito bem. Seja bem-vindo ao programa Corrupção é Crime. Qual é o seu contributo? Pronto, eu dizer que sobre o tema, eu devo dizer o seguinte, parece que eu vou deixar aqui apelo ao povo angolano. Porque, as igrejas apenaram o governo não quer saber, a autoridade tradicional falou, mas o governo até aqui nada. O povo, no contexto geral, gritou, o governo nada. Neste caso, eu só devo dizer que, pronto, o povo é que deve abrir as vistas, porque o poder pertence a este povo, o povo é soberano. E neste exato momento, o governo já não vai ouvir mais ninguém. Ouvimos tantos debates, apelar o governo até aqui não responde. Quando a minha, eu não tenho nada mais para dizer. Este é o meu contributo. Sim, senhora. Muito obrigado pelo seu contributo, caro ouvinte. Muito bem. Aqui, caros convidados, nós falamos sobre causas e apresentamos também outras teses sobre esta temática. Dirijo-me a Loreta 5, tal como falamos no princípio. Hoje as famílias angolanas perderam o poder de compra e o sentimento de tristeza é possível notar nos mercados onde a gente passa. Para já, tal como os nossos internautas já avançaram, mas aqui nos estudos da Rádio Eclésia, afinal de contas, quais são as consequências da inflação na vida das famílias angolanas? Será que teremos que nos habituar a viver com esta crise? É difícil dizer que teremos que nos habituar, né? Mas parece que estamos a ser forçados a isso. Mas a inflação está a ter grande impacto na vida dos angolanos. Tal como já tentou-se dizer aqui anteriormente a respeito dos impactos da mesma na nossa realidade. Como dona de casa, eu tenho notado muita dificuldade, porque eu vou ao mercado um dia, encontro o produto a um preço e no dia seguinte já está outro. É que cria uma confusão na nossa mente, não conseguimos identificar quando é que um produto está caro, quando é que está barato, porque chegamos a uma loja, encontramos um preço, não temos a certeza se na próxima está acima ou abaixo desse preço, e isso cria uma certa dificuldade para nós até de identificar se um produto está caro ou barato. E o simples facto de as empresas serem obrigadas a aumentar nos seus preços unitários, nós consumidores somos obrigados a selecionar produtos. Então temos que selecionar aquilo que são bens tão necessários, porque dizer bens necessários e os dispensáveis é complicado, porque até os necessários estamos a dispensar, então estamos a selecionar os bens muitíssimos necessários e deixar os outros necessários, fechar os olhos, tá vendo? E isso não está a ser uma situação fácil. Já não conseguimos comprar quantidades desejadas, somos obrigados até a poupar menos do que antes. Por exemplo, se antes eu tinha um salário de 500 mil kwanzas e eu conseguia poupar, por exemplo, mensalmente 100 mil kwanzas, isso depende muito do custo de vida de cada família. É que agora, com o aumento do preço, muitas famílias estão a ser forçadas a reduzir a percentagem daquilo que era a sua poupança mensal. E isso influencia até nos planos de investimento. É que nós, às vezes, temos desejo de poupar uma certa percentagem para, em um determinado período de tempo, investir em um tipo de negócio. Isso está a ser muito complicado atualmente. É que não estamos conseguindo adquirir a mesma quantidade de dinheiro no tempo determinado no início do nosso planeamento. E, além disso, quando conseguimos a quantidade de dinheiro que previmos anteriormente,
é que essa quantidade de dinheiro hoje já não é possível comprar a quantidade de mercadoria que eu planejei comprar para a minha empresa, por exemplo, há um mês atrás. Tal como já disse aqui, se boa parte dos produtos disponíveis são importados, as empresas comerciais precisam de adquirir esses produtos e comercializar. Elas têm um certo planeamento mensal ou semanal, trimestral, depende de cada empresa. E quando a empresa decide adquirir certa quantidade de produtos, ela baseia-se naquilo que é o preço das moedas internacionais. Quando há essa elevação, isso cria certas dificuldades para a empresa. Está a variar muito até no próprio resultado das empresas, porque se elas pensavam que queriam ter um volume de venda de 2 milhões, podem ter só um volume de venda de 1,5 milhão. Isso interfere muito naquilo que é os lucros das próprias empresas. Daniel Xing, em termos sociais também aqui. Sim? Não está. Vai usar mesmo este microfone. Está bom. Em termos sociais aqui já avançou também a nossa contabilista, a Laureta 5. Vamos continuar na mesma questão, em termos sociais, quais são as consequências que este tema de inflação pode trazer nas populações, nas famílias angolanas. Bem, eu antes de falar das consequências sociais, eu primeiro queria trazer aqui um dado, dois dados até. Sim. Primeiro é esta do dia, esta aqui recentemente, essa notícia recentemente, que diz que a inflação acelera e registra a variação de 0,95 percentuais, a taxa mais alta dos últimos 13 meses, quase continua em queda livre, né? E depois essa que diz que de maio a junho o Kwanza desvalorizou cerca de 40%. Isso é muito. É muito. Okay. Estamos a falar de quase 50%, estamos a falar quase o dobro, né? Então, isso pesa muito no bolso do cidadão. E nós, muito antes, já que foi aqui referido a questão dos combustíveis, os preços já estavam a subir muito antes de terem mexido no preço dos combustíveis. Então, eu acho que o problema não é exatamente a questão dos combustíveis, apesar de que veio agravar de alguma maneira. Então, o problema é aquilo que já referimos no princípio, petrodependência. E as consequências sociais é esta que estamos a assistir diariamente. As pessoas vão perder o poder de compra. Eu, se conseguia comer, por exemplo, 4 pães, vou conseguir apenas comer 1 ou 2. Isso reduz, de alguma maneira, aquilo que são as nossas despesas, aquilo que são a satisfação das nossas necessidades. E vai gerar frustrações. Vai gerar frustrações. E depois, conforme dizia o economista Cascais, já na sua entrevista à DW, se essa situação continuar, ela vai gerar convulsões sociais. Vamos assistir muitas manifestações e, consequentemente, também muitas mortes. Muitas mortes porque, quando há convulsão social, depois temos um Estado que reprime as manifestações, há muita gente que vai morrer. Por outro lado, estamos já a ver muitas crianças a pedir esmolas, jovens, adultos a comerem no lixo, uma situação bastante devastadora. Isso cria desestrutura as famílias, casamentos, a relação das pessoas, porque quando um país atravessa esses momentos tão críticos, já conforme referimos que nós estamos a viver uma inflação galopante, os preços estão a subir de forma muito acelerada e é já uma situação muito recorrente nos últimos tempos, mas o desemprego que tem vindo a subir, porque tecnicamente nós estamos a viver uma estagflação. Estagflação é quando uma dada economia, quer a inflação, quer o desemprego, crescem de forma contínua e ao mesmo tempo. Esta é a realidade do nosso país. É a realidade do nosso país. Os preços tendem a subir de forma muito acelerada e o desemprego também sobe. Estamos a matar a sociedade, estamos a cair num caos tão grande
E já queria tocar na pergunta, não sei como é que ele se chama, esqueci. Ele dizia, pediu para que... O último ouvinte? Exatamente. Aham. Pudéssemos falar um pouco sobre o horizonte. E a minha opinião pessoalmente, Sim. eu vejo que estamos a viver uma grande tempestade e o futuro é reflexo do presente. Com este presente que nós temos, não há indicadores de que teremos um futuro melhor. Antes, pelo contrário, as coisas tenderão a piorar. Ou seja, é sair do mal para o pior. E isso não é uma questão de amedrontar, é nos prevenirmos para um caos que se avizinha. Porque se continuarmos nas condições em que nós nos encontramos, vamos assistir grandes convulsões sociais. Porque já como dizia o ex-presidente norte-americano, dizia que a inflação é tão violenta como um assalto, né? Tão assustadora como um ladrão armado e tão mortal como um assassino. A inflação não é uma boa coisa. Apesar de que alguns economistas defendem que, pronto, num dado momento a inflação não é tão má assim, pronto, mas aquela tem que ser aquela moderada, aquela inflação esperada, que não dá muito cabo no bolso do cidadão. Né? Sim, Jorge Cuyela, mesma questão, mas e o Daniel Xing trouxe aqui um dado muito importante. A inflação e o desemprego, todo no mesmo nível. E numa situação que se vive hoje, como é que fica, doutor? Bem, a situação está cada vez mais difícil, não é? E nas consequências provocadas pela inflação, não é? Os meus colegas falaram aqui muito bem do ponto de vista social, não é? Uma das consequências também do ponto de vista econômico, a inflação desestimula, não é, o espírito empreendedor, ou seja, a inflação desestimula o investimento, o que faz com que haja uma desaceleração no crescimento econômico, porque muito mais investimentos estrangeiros, porque um estrangeiro não vai querer investir, não é, num país que há muita inflação, não é? Ou seja, está-se a falar de inflação galopante, porque isso retira o poder de compra, não é, dos consumidores, não é? Uma vez que os consumidores é que fazem as empresas, ou seja, é que dão lucros às empresas, porque são eles os clientes. E quando há inflação, não é, as famílias perdem o poder de compra, não é? Razão pela qual também desestimula o investimento, e isso faz com que haja uma desaceleração do crescimento econômico, ou seja, do PIB, não é? E uma das consequências também, uma das consequências assim graves e principal, as consequências sociais, é a dificuldade na distribuição de rendas, não é? No período da inflação, os trabalhadores, ou seja, os trabalhadores veem os seus salários a perder o poder de compra, não é? O normal é que no período da inflação o salário tende a acompanhar o aumento da taxa de inflação. Isso é normal para fazer face ao poder de compra das famílias, mas não é o que acontece aqui em Angola, não é? Em Angola é tudo ao contrário. A inflação a subir e os salários permanentes não acompanhando o ritmo da inflação, e perdem assim os poderes de compra, razão pela qual que faz com que as famílias perdem o poder de compra. E do ponto de vista político econômico também, a inflação, não é, também causa aqui uma dificuldade no pagamento da dívida pública, não é? Causa uma dificuldade no pagamento da dívida pública, não é, que o país tem com tanto a dívida interna e externa, porque são pagas em dólar, não é? Se as dívidas são pagas em dólar, não é? Vamos lá, se você hoje, por exemplo, não é, ou em 2022 ou 2021 devias, por exemplo, $10.000, não é? Se calhar pagarias menos, não é, do que você pagas hoje. Exato. Não é? Porque a desvalorização do Kwanza, não é, está cada vez mais pior.
está cada vez mais pior. Vamos só ler aqui, temos uma questão também, um internauta que lançou uma questão para os convidados. Olá, bom dia, César Capunda. As abordagens foram super bem expostas e desde já endereçar os parabéns aos participantes desse lindo debate. As crises não são totalmente más, pois muitos são os países que conseguiram pôr as suas economias estáveis, mesmo com a desvalorização da sua moeda face às internacionais. Ele lança uma questão. Que medidas a curto prazo o Estado deve adotar para fazer face a esta situação econômica? Ele lança que medidas a curto prazo o Estado deve adotar para fazer face a esta situação econômica. Depois ele lança uma outra questão. E o que os meus economistas têm a dizer sobre o apoio do Banco Mundial ao Ministério das Finanças no valor de 400 milhões de dólares. Muito bem. Está apontada a questão? Está apontada? Sim, na verdade não são 400, é 300. Bem, isso é uma questão que também está a ser debatida. Está a ser debatida. Uma estação, ou seja, uma emissora diz que são 300, outra diz que são 400. No relatório tem 300. A informação oficial que temos são 300 milhões de dólares. Muito bem. E antes mesmo de responder à questão do internauta César, vou só ler aqui o comentário do internauta Ed. Bom dia. Bom, estamos a ser executados. Só pode ser isso. Uma vez que no primeiro mandato de João Lourenço dizia que vamos diversificar a economia, porque o nosso país não pode estar só dependente do petróleo. Agora, vejamos, deste mesmo mandato só houve muitos ataques aos políticos e empresários. O nosso governo tem o conhecimento de que precisamos fazer alguma coisa a respeito da nossa economia. Mesmo assim, não fez e não vai fazer, porque não interessa em resolver os problemas. Daí, com esta falta de interesse, surgem essas consequências que na sua maioria, quem paga somos nós, os mais vulneráveis, escreveu o internauta Edi. Vamos começar com Daniel Xing para responder. Se já bem tenho mais uma questão para lançar para encerrarmos o nosso debate. Para responder à questão do ouvinte César, perguntava que medidas a curto prazo o Estado deve. Eu, na minha opinião pessoal, eu penso que o Estado, uma vez como tem aquela personalidade de paternidade, eu acho que ele deve subvencionar, nesse caso o Kwanza. Não vou defender que devemos voltar ao regime de câmbio fixo que já vigorou desde o tempo do ex-estadista, mas que na curto prazo, para acudir à situação dos cidadãos, deve subvencionar sim o preço do dólar, porque se não subvencionar, nós vamos viver uma situação bastante caótica. Por quê? Porque é nesse curto prazo em que nós estamos a sofrer. E uma medida assim a curto prazo, porque se eu aqui sugerir a questão da diversificação, já estamos a falar disso há mais de 20 anos. E então estamos a falar de um povo que está com fome e a fome não espera. Que padece, é mesmo padecer no verdadeiro sentido da palavra. Então, essa é a minha opinião, que possa subvencionar, né? E dos 400 milhões de dólares? Olha, os 300. Os 300. Eu prefiro dizer os 300 porque essa é a informação. Os 300 do Banco Mundial foram publicados na segunda-feira. Exato. Olha, eu acho que isso não vai surtir efeito. Por causa de que eu acho, e já que da questão das causas da inflação, uma delas é a corrupção. A corrupção também gera inflação, porque quando se tem um governo que não é transparente, disponibilizou-se 300, mas nós não veremos onde vai ser destinado esse dinheiro. E eu aqui quero trazer a realidade que vivemos o ano passado, quando a guerra da Rússia contra a Ucrânia começou. Nós fixamos o preço médio do barril do petróleo inferior àquilo que estava a ser vendido em função da guerra, não é? Os maiores produtores de petróleo a nível do mundo, como é a Rússia, né? Eles tiveram que, digamos, paralisar as suas exportações com petróleo no mercado internacional. E
Angola como a Nigéria, então tiveram que mais ou menos acudir a essa situação da procura de petróleo. Nós vendemos e houve excedente. Com este excedente, nós não conseguimos fazer quase nada aquilo que pode se refletir na vida do cidadão. O governo preocupou-se com o excedente, tentar fazer, mostrar uma imagem positiva no exterior que ele é capaz de honrar os seus compromissos. Tentar reduzir a sua dívida externa, ao invés de negociar a sua dívida externa e, com o excedente, diversificar a economia. Não conseguimos fazer isso. E, como o nosso governo não é transparente, nós não sabemos até aqui quanto que tivemos de excedente só desde o momento que estávamos a viver esse excesso da venda do barril do preço do petróleo. Então, esse dinheiro que o Banco Mundial estará a disponibilizar, será também, eu pessoalmente já não acredito, será a mesma coisa. E os dados que nós recebemos diz que esse dinheiro financiado pelo Banco Mundial servirá para acudir essa situação, não é? Estamos a viver, diversificar a economia e gerar emprego. Não vejo a prática desse projeto. Exato. Jorge Coelho, então, a questão, que medidas a curto prazo o governo deve adotar para tentar acudir a esta situação? Essa é uma questão assim, um pouquinho difícil. César Kapunga é meu colega, que fez essa questão, acho que é bom para provocar um pouquinho. Exato. Não, nós vamos conversar. Que medidas o governo deve adotar a curto prazo para tentar mitigar essa situação? Não é? Eu acho, do meu ponto de vista, não é? Primeiro é que o governo também deve revisar o seu plano de estabilização, não é? Macroeconômica, e de estabilização macroeconômica para poder se situar no tempo e no espaço, não é? E porque nós temos uma dificuldade, não é, nessa situação, porque a nossa economia é petrodependente, como já falamos, e a exportação de petróleo baixou, ou seja, não só a exportação, como a produção também baixou, não é? Como a produção baixou. Então, é tentar ver essa situação da produção de petróleo para poder melhorar a entrada de divisas aqui no nosso país. E como disse muito bem o meu colega Daniel, não é, tentar subvencionar essa questão do dólar, porque já faz tempo que o nosso tesouro não vende dólares no mercado, não é? No mercado, razão que também apertou a situação da desvalorização do Kwanza. Então, e falando também já agora do financiamento que o Banco Mundial fez ao Ministério das Finanças, né, daqui em Angola, dos 300 milhões de dólares, não é? Eu, quer dizer, não posso estar muito otimista por causa das questões, não é, passadas, que nós já temos vindo a assistir. Quer dizer, Angola já recebeu tantos financiamentos, não é? E até aqui nada melhorou em termos de diversificação da economia, porque, não é, esses 300 milhões de dólares é mesmo para ajudar na aceleração da diversificação da economia, não é? Ou seja, as ideias são boas, desde sempre as ideias foram boas e tudo muito bem lá no papel, não é? Escrito, o projeto, tudo muito bem, mas é o que tem acontecido na hora da execução, não é? Porque eu até apontei aqui, não é? Dos 300 milhões de dólares, 100 milhões serão investidos nesse corredor do Lubito-Benguela, não é? Para potencializar, não é? Potencializar em infraestrutura o corredor do Lubito-Benguela. Mesmo, estamos a ver. Sim, não é? Se por acaso, não é, tiver vontade política e governamental de investir tal conforme está no plano, não é, a situação tenderá a melhorar, mas a médio e longo prazo, não agora, porque este projeto é de médio e longo prazo, não é? Vai depender da falta ou seja, vai depender da vontade política e governamental, não é, do nosso país em querer executar o plano do Ministério das Finanças. Loreta, sim, temos poucos minutos para encerrar o nosso programa, mas vai ter também uma palavra. Que medidas o governo deve tomar para tentar acudir a esta situação? Ok, tal como disse os meus colegas aqui, nós identificamos a causa, né?
E desde o momento em que nós identificamos a causa, parece que a solução chega a ser mais transparente. Né? Se percebemos, parece que o nosso debate foi em torno de a subida do câmbio e tal, e tal, e tal. Por isso é que eu chego a concordar com os meus colegas aqui presentes que a subvenção ao dólar pode solucionar boa parte dos problemas existentes. Mas para não desenvolver tanto isto, prefiro passar para outra questão. É que, tal como já se disse aqui, não há clareza na finalidade deste valor, né? E colocar valor em uma economia assim no vazio chega a ser complicado. Se existir planos de investimentos ou aumento da produção nacional, claro, se tivéssemos a visibilidade de onde é que esse valor será aplicado, parece que seria mais fácil para nós dizer que impacto este valor terá para a melhoria da nossa situação. Mas colocar um valor no vazio, porque não temos mesmo a certeza se isso vai melhorar em alguma coisa, fica complicado. Agora, enfim, acho que... Sim, senhora. Muito bem, caros convidados, nosso muito obrigado pela vossa presença aqui. Sim? Queria só... E sim, vai ser mesmo rápido, porque não tem mais tempo, já o Divaldo está dando um sinal. Ok, muito obrigado. Só para terminar, é só para deixar claro nos nossos ouvintes, a questão da subvenção que nós estamos a defender aqui é mesmo no curto prazo. O Estado também não pode continuar a subvencionar nem o dólar, nem os combustíveis. Então, e é uma questão, é um trade-off, custo de oportunidade entre acudir à situação dos cidadãos que padecem e subvencionar o dólar ou os combustíveis. Então é preferível acudir à situação das populações que sofrem, porque a nossa Constituição ainda defende que é um bem, né, que está acima, né? E depois nós temos a vida e temos outros direitos. Então temos que defender a vida, porque há muita gente que está a padecer. Obrigado. Nós, a Umunga agradece pela vossa presença aqui no programa Corrupção e Crime. Queremos sempre contar com vocês aqui para debatermos outros assuntos também. Bem, mas antes de encerrar este programa, quero fazer só aqui a leitura do internauta Anton de Viningle. Dizer que estou a acompanhar diz que está a acompanhar o programa a partir do AMBO, e em minha ótica a grande razão da instabilidade socioeconômica de Angola não se pode limitar às recentes medidas tomadas relativa ao combustível, bem como depreciação excessiva do Kwanza. Toda essa instabilidade é sobretudo resultado da má governação. Se fossem de antemão tomadas medidas preventivas e diversificativas econômicas, o país tinha um rumo diferente. Já para terminar, Alfredo Fedi escreveu: os 300 milhões de dólares são um analgésico do executivo para a frustração e desespero do povo contra o mesmo. Para diversificar a economia em Angola, não depende de mendigar dinheiros, depende da mudança mental dos tais dirigentes do governo. E terminou. E já Daniel Vida Nova: bom dia, está muito bom o debate, mas se o MPLA não sair do poder, nada melhora em Angola. O som não está muito bom. Muito obrigado, estimados internautas e também ouvintes, por estarem aí do outro lado a acompanhar o nosso programa. Nós terminamos então mais uma edição do Corrupção é Crime, e desde já queremos agradecer então pelo carinho da vossa audiência. Nesta edição trabalharam para si Gabriel Romeu na coordenação, João Malavindele na supervisão melhor, e na parte técnica esteve Divaldo Quitumba. Transmitiu na página do Facebook este programa o ativista Paulo Baião. Os nossos convidados foram Jorge Soma Cuyela, economista, Daniel Xing, estudante universitário, e Laureta Cinco, contabilista. Eu sou Donaldo Souza e estaremos juntos daqui a 15 dias. Bom dia e boa quinta-feira. Pois, muito obrigado. Foi um grande exercício. Até os internautas.